Boa tarde. O Conselho de Ministros aprovou a alteração dos contratos de 6 concessões de autoestradas e o Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas, Transportes e Comunicações fará de seguida a apresentação detalhada desta medida hoje tomada pelo Conselho. Foi também aprovado hoje no Conselho de Ministros a autorização à Parque Expo para alienar em bloco as ações representativas do capital social da Sociedade Concessionária do Oceanário de Lisboa. E o Sr. Ministro do Ambiente, Ordenamento, Território e Energia, em conjunto com o Sr. Secretário de Estado das Finanças, farão depois a apresentação desta decisão hoje tomada pelo Conselho de Ministros. Foi também aprovado hoje no Conselho de Ministros a Estratégia Nacional para a Habitação para o período 2015-2031. Trata-se de uma estratégia que esteve em discussão pública durante um período alargado, com a participação de múltiplas entidades e que integra medidas concretas para desenvolver, junto das entidades competentes, indicadores de monitorização, implantação, assumindo uma natureza mais operativa e estruturada fundamentalmente em 3 pilares. Era o que eu destacaria desta estratégia. Por um lado, a reabilitação urbana, por outro lado, o arrendamento habitacional e, em terceiro lugar, a qualificação dos alojamentos. É uma estratégia global e integrada e que, como eu referi, esteve em discussão pública com a participação de múltiplos agentes do setor. Fica criada também uma Comissão Nacional de Habitação, integrada por todos esses agentes do setor e que funcionará na órbita do IRU, do Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, e que fica incumbido de monitorizar a aplicação desta estratégia e, em caso disso, recomendar ao Governo alterações que sejam tidas por adequadas para que a estratégia possa atingir os seus objetivos nestes seus 3 pilares. Foi aprovado também hoje no Conselho de Ministros a criação da Comissão Nacional de Proteção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens. Como se recordarão, quando foi aprovado aqui já há 2 ou 3 semanas um pacote de medidas na área da adoção e da proteção de crianças e jovens em risco, com um conjunto de propostas de lei que foi enviado para a Assembleia da República, eu anunciei também que tinha sido anunciado na generalidade deste diploma, este apenas na generalidade, trata-se de um decreto-lei, não de uma proposta de lei, e que carecia ainda de audição das regiões autónomas e da Associação Nacional de Municípios. Processo que, entretanto, já decorreu e ficou hoje, então, aprovado em definitivo este diploma que eu, na altura, já vos tinha anunciado. Foi também aprovado hoje no Conselho de Ministros a elaboração de um plano bienal para a internacionalização do ensino superior português, aprovando-se em paralelo com isto a criação do Conselho para a Internacionalização do Ensino Superior. Temos atingido nos últimos anos uma taxa de crescimento muito significativa do número de estudantes estrangeiros a estudar nas universidades portuguesas, mas o potencial de crescimento, de acolhimento e de crescimento desse número é muito grande por parte do sistema do ensino superior português e o que se pretende com isso, com esta aprovação hoje no Conselho de Ministros, é criar um plano e adotá-lo e uma comissão que acompanhe e monitorize a aplicação desse plano para fazer crescer de uma forma sustentada, com objetivos estratégicos óbvios que todos entendem, a participação, a internacionalização do ensino superior português. Foi também aprovado hoje no Conselho de Ministros a designação do Governador do Banco de Portugal para um 2º mandato, na sequência da audição que, nos termos da lei, teve lugar na Assembleia da República e do relatório que só no início desta semana foi recebido pelo Governo dessa mesma audição. O Conselho de Ministros aprovou ainda um regime sancionatório para as infrações às normas dos regimes jurídicos do Céu Único Europeu, que estabelecem regras detalhadas para as licenças de controladores de tráfego aéreos e certificados. Como sabem, trata-se de regulamentação a nível da União Europeia e o que foi hoje aprovado, no fundo, são os regimes sancionatórios na jurisdição nacional para tornar imperativos e fazer executar a aplicação destes regulamentos, que são regulamentos da própria União Europeia. Foi também aprovado hoje no Conselho de Ministros uma alteração ao regime de certificação dos maquinistas de locomotivas, transpondo também regras, uma diretiva da União Europeia relativa aos conhecimentos profissionais gerais destes profissionais, aos requisitos médicos e aos requisitos relativos à sua carta profissional.
Por último, referir-vos que o Conselho de Ministros aprovou ainda uma alteração nas bases da política de ordenamento e de gestão do espaço marítimo nacional, em transposição de uma diretiva da União Europeia. Trata-se de uma alteração muito pontual que tem como único resultado clarificar que as lagoas costeiras, que existem várias no nosso país, como sabem, começando logo pela a Ria Formosa e o Alvor no Algarve, existem várias no nosso país, estão também sujeitas a este regime de gestão do espaço marítimo, sendo-lhes aplicável as normas que estão na Lei de Bases relativas às chamadas águas de transição. Peço então ao Sr. Ministro do Ambiente para vos fazer a apresentação da decisão hoje adotada pelo Conselho de Ministros relativa à alienação do capital, das ações representativas do capital da concessionária do Oceanário de Lisboa. Muito obrigado. Como se recordarão, o Governo decidiu, no contexto da liquidação da Parquexpo, de forma a minimizar os impactos negativos sobre os contribuintes, proceder, relativos à dívida, ao endividamento da Parquexpo, proceder a um conjunto de operações, nomeadamente de alienação de património. Nesse contexto, foi decidido, insisto, com o objetivo de minimizar os impactos negativos sobre os consumidores, sobre os contribuintes relacionados com este endividamento, avançar para a concessão do Oceanário de Lisboa, numa operação que envolveu, como se recordarão, em primeiro lugar, o reconhecimento do serviço público prestado por aquele equipamento, em segundo lugar, a transferência da Parquexpo para o património do Estado desse equipamento, em terceiro lugar, a decisão da concessão desse equipamento por 30 anos e em quarto lugar, aquilo que hoje se conclui, a alienação das ações desta empresa concessionária Oceanário de Lisboa S.A. Este foi um processo que foi orientado por objetivos de encaixe financeiro, por um lado, mas também, e de uma forma muito determinante, de valorização daquele equipamento num contexto de investigação e desenvolvimento, de proteção dos oceanos. Nesse sentido, o processo desencadeado identificou alguns critérios de seleção, nomeadamente o encaixe financeiro, o projeto estratégico, capacidade técnica, minimização das condicionantes legais, jurídicas, laborais e financeiras e a idoneidade. Neste processo foram apresentadas propostas vinculativas por parte de 5 candidatos de vários países e depois de um relatório de avaliação produzido pela Parquexpo, o Governo esteve hoje em condições de decidir que o vencedor deste processo de alienação das ações, envolvendo também a concessão por 30 anos daquele equipamento, é a Sociedade Francisco Manuel dos Santos, dado que, na avaliação que foi feita, apresentou mérito inquestionável relativamente às outras propostas apresentadas. O encaixe financeiro que esta operação origina situa-se nos 114 milhões de euros, envolvendo uma parte que é a da alienação das ações, de 24 milhões de euros, e uma segunda parte relacionada com a concessão do Oceanário durante 30 anos, o que totaliza o valor remanescente, envolvendo, portanto, 79 milhões de euros. 79 milhões de euros para a concessão, 24 milhões de euros para a alienação das ações da Oceanário de Lisboa S.A. Em segundo lugar, além do encaixe financeiro, esta operação proporcionou, como sempre afirmei, uma valorização daquele ativo num contexto de serviço público na área da educação ambiental, da literacia azul, da afirmação de Portugal no contexto do conhecimento dos oceanos e da investigação e desenvolvimento. Isso está materializado na proposta vencedora, com um compromisso de investimento na área da educação e da investigação e desenvolvimento de 110 milhões de euros, portanto estamos a falar de, além dos 114 milhões de euros, que envolve
24 milhões de euros da alienação das ações, 10 milhões de euros de contrapartida inicial pela concessão, 52 milhões de euros de contrapartida financeira anual fixa, 28 milhões de euros de contrapartida financeira variável. Além destes 114 milhões de euros, insisto, de encaixe financeiro, existem 110 milhões de euros adicionais de garantia de investimento na área da educação e da investigação e desenvolvimento na área dos oceanos por parte da entidade que venceu este processo de alienação das ações. Estamos, portanto, a falar de um processo que foi não só muito bem sucedido do ponto de vista do resultado financeiro, claramente superior às expectativas que existiam, como também muito bem sucedido relativamente ao reforço do serviço público. Como sempre afirmei, recordar-se-ão, o oceanário vai continuar a fazer aquilo que já faz hoje. O oceanário continua a ser um equipamento público do Estado, mas além das intervenções que hoje já desenvolve para benefício de todos os cidadãos, passará a ter também um valor acrescentado para a afirmação do conhecimento dos oceanos, para a investigação e desenvolvimento e para a educação. Julgo, portanto, que foi um processo coroado de êxito, mas estou naturalmente à vossa disposição para todos os esclarecimentos. Julgo que o Secretário de Estado, Manuel Rodrigues, poderá dar informações complementares sobre o processo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Apenas em complemento à informação que foi referida, eu aproveitaria por referir que os 114 milhões de euros em termos nominais de encaixe financeiro durante a vida útil da concessão foram alcançados com um elevado nível de interesse por parte de um leque muito diversificado de investidores de geografias distintas. O procedimento foi amplamente publicitado na imprensa nacional e internacional e também através de teasers para mais de 70 potenciais investidores, nacionais e internacionais, de natureza estratégica e financeira, dos quais, destes 70 investidores, 15 entidades manifestaram interesse firme na operação, subscrevendo 12 um acordo de confidencialidade, das quais foram geradas 5 propostas vinculativas. Portanto, o interesse demonstrado pelos investidores evidencia não só a enorme qualidade do ativo, mas também uma forte confiança na economia nacional. Eu peço ao Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas, Transportes e Comunicações para vos fazer então a apresentação também da decisão hoje do Conselho de Ministros relativa à renegociação dos contratos das concessionárias de autoestradas. Muito obrigado, Sr. Ministro. Bom dia a todos. Como sabem, há algumas semanas atrás o Conselho de Ministros aprovou um conjunto de diplomas, decretos-lei, que foram entretanto promulgados e publicados no Diário da República e que estabeleciam as bases dos novos contratos de concessão relativamente a 5 concessões do grupo Ascendi, Costa de Prata, Grande Porto, Grande Lisboa, a concessão Norte e a Beira Litoral e Alta, e uma concessão do grupo Norscut, que é a concessão Interior Norte. Posteriormente a esta publicação, era necessário o Conselho de Ministros aprovar as minutas dos contratos que serão assinados e foi isso que o Conselho de Ministros decidiu hoje. Estamos, por isso, a apenas alguns dias de terminar, por parte do Estado, um processo que é longo, que começou em 2011 e que eu aproveitava esta ocasião para relembrar. Quando em 2011 tomamos posse, verificava-se não apenas no país, mas também nos documentos oficialmente assinados pelo Governo, nomeadamente quer o Plano de Estabilidade e Crescimento já da nossa responsabilidade, o diploma de execução orçamental, a estratégia que tínhamos de consolidação das contas públicas, verificávamos que aqui residia um dos maiores riscos orçamentais do Estado português e, portanto, um dos maiores problemas que tínhamos na execução do nosso processo de recuperação económica. Isso, aliás, era secundado em termos de diagnóstico, quer pelos elementos que compunham a Troika que verificava a execução do memorando de entendimento, quer por entidades como a OCDE, que várias vezes escreveu sobre os riscos que pendiam sobre Portugal relativamente aos encargos futuros dos contratos de parceria público-privada. Tínhamos o país dividido sobre esta matéria
a vantagem de fazer investimento público, mas tínhamos o país unido no diagnóstico que estes encargos eram insustentáveis para as contas públicas e, portanto, para os contribuintes. Nós encetámos imediatamente um processo de revisão dos encargos, portanto, dos pagamentos que, através dos impostos, os portugueses faziam para estes contratos. Desde logo em 2011, parando obras que estavam em execução e que podiam ter um ou outro ângulo de natureza política e eleitoral, por isso tinham sido decididos anteriormente dessa forma, mas que não tinham nenhuma racionalidade económica e não tinha o Estado condições de os pagar naqueles termos. E por isso travámos imediatamente uma sangria que ameaçava a consolidação das contas públicas portuguesas e encetámos um processo de revisão dos contratos. Este processo teve, durante muito tempo, muitos opositores, que entendiam que o Estado devia unilateralmente tomar medidas e que essas medidas, podendo ser mais populares, tinham os problemas que agora nós vemos noutros mercados que decisões unilaterais podem ter. Nós garantimos, num clima de estabilidade de negociação, mas com muita exigência do ponto de vista de objetivos orçamentais, garantimos, por isso, estabilidade e perenidade nas poupanças que conseguimos obter. Estes 6 contratos representam, durante a sua vida, uma poupança global de 2.070 milhões de euros, como havíamos dito. Mas eu gostava de vos mostrar um gráfico que ilustra bem. A linha vermelha era a linha dos encargos que, antes da nossa chegada ao governo, nós tínhamos numa base anual, e a linha azul mostra a diferença, este espaço que, em alguns anos, chega a ser de mais de 400 milhões de euros por ano de encargos para, nas parcerias público-privadas, representa o ganho que o país tem com o esforço que foi encetado, em primeiro lugar, pelo Governo, que assumiu politicamente esta responsabilidade e que continuou na Comissão de Negociação, que nós nomeámos, liderada pelo António Ramalho, atual Presidente da Infraestruturas de Portugal, com uma equipa técnica composta maioritariamente por elementos do Ministério das Finanças e que conduziu este processo por baixo das orientações políticas do Governo, com grande eficácia e com este valor traduzido em poupança de impostos para todos os portugueses. Este processo, que embora se encerre agora do ponto de vista de contratos, tem já expressão orçamental ao longo dos anos. Em 2012 foi possível poupar 160 milhões de euros por comparação com aquilo que os contratos originais obrigavam o Estado a pagar, e de 2013 até agora foi possível uma poupança agregada superior a 500 milhões de euros, mesmo antes da assinatura dos contratos. E esse é um dos aspectos que queríamos também aproveitar uma vez mais para clarificar. Não estamos à espera deste momento para acordar com as concessionárias a redução de pagamentos, fomos garantindo essa redução de pagamentos à medida que íamos chegando a acordo, e mesmo que estivéssemos até agora à espera do acordo, nomeadamente dos bancos, das entidades financiadoras, acertámos com os acionistas privados que essas poupanças tinham já expressão orçamental em 2012, 2013, 2014, agora no exercício 2015 e nos anos que se seguem. É muito importante dar-vos conta também, uma vez mais, que a grande poupança decorre da redução do lucro das entidades privadas, do lucro dos acionistas privados. 44% da poupança global decorre dessa mesma redução, que foi feita por acordo e, portanto, não está sujeita à interposição de ações judiciais que muitas vezes são prejudiciais para o próprio Estado. Foi aí que fomos exigentes, bem como nos custos de natureza operacional. Nós contamos estar em condições, estamos a acertar a data para que os contratos sejam assinados, mas contamos estar em condições de os assinar já na próxima semana. E este momento de assinatura pública será o culminar de um processo onde contamos com a ajuda de toda a opinião pública que suportou a estratégia e a posição do Governo na redução destes encargos. E eu gostava de deixar, por fim, uma nota
de esperança que a oposição possa ter, neste caso, uma postura de responsabilidade e que possa, nesta ocasião, cumprimentar o Governo e a Comissão de Negociação pelo resultado que durante estes anos disseram que era impossível de obter, que por acordo nunca chegaríamos a este nível de poupanças. Ora, elas estão agora cristalizadas, vão ser assinadas na próxima semana, garantem poupança de dinheiro aos contribuintes portugueses, estabilidade na relação entre o Estado português e os acionistas privados em infraestruturas e a renovada esperança num país que se vai erguendo e que tem hoje a reputação intacta. Muito obrigado. Ficamos à vossa disposição. Boa tarde. Pedro Miguel Costa da SIC tinha uma pergunta para o Sr. Ministro do Ambiente, para o Sr. Ministro Marcos Guedes e para o Secretário de Estado Sérgio Monteiro. Para o Sr. Ministro do Ambiente, queria lhe perguntar o que é que o senhor há pouco destacava o mérito da proposta da Sociedade Francisco Manuel dos Santos. Eu gostaria de saber qual é este mérito, tendo em conta que eu não me recordo desta sociedade gerir um espaço idêntico e creio que entre as propostas existiam uma maior parte, creio eu, daqueles que fizeram propostas eram entidades que têm espaços semelhantes ou experiência, pelo menos, na área de gestão deste tipo de equipamentos. Para o Secretário de Estado, Sérgio Monteiro, queria lhe perguntar, na prática, como é que foram convencidas estas entidades a baixar este valor, ou seja, o que é, na prática, esta renegociação? E para o Sr. Ministro Marcos Guedes, queria lhe perguntar, nos últimos dias, Portugal tem vindo a ser sucessivamente acusado de ser um dos mais duros nas negociações com a Grécia. Queria lhe perguntar se, de alguma forma, Portugal sente a necessidade de endurecer as suas posições, tendo em conta as opções políticas ao longo dos últimos 4 anos. Obrigado. Muito obrigado. Sobre o mérito da proposta da Sociedade Francisco Manuel dos Santos. Como disse há pouco, o mérito é inquestionável e a vantagem comparativa em relação às outras propostas também, na medida em que o que estava em causa não era termos um vencedor para gerir um aquário. O que está em causa é tirar partido de um aquário, que é o segundo melhor do mundo, para, a partir desse aquário, promover ações de conservação dos oceanos, de investigação e desenvolvimento e de educação ambiental nesta área. Estamos, portanto, a falar de uma experiência que extravasa claramente as questões relacionadas com a gestão de zoos, de parques zoológicos ou de aquários. Estamos a falar, repito, de um valor que transcende a mera gestão dessas infraestruturas. E, portanto, a avaliação que foi feita com os vários critérios esteve muito orientada para a ambição e para o nível de compromisso que os vários candidatos colocaram neste objetivo. E a verdade é que a Sociedade Francisco Manuel dos Santos, tal como já aconteceu com a fundação com o mesmo nome que constituiu e que é conhecida a todos os portugueses, também nesta área assumiu não só compromissos muito claros do ponto de vista quantitativo e qualitativo, quer do número de pessoas que beneficiará destas ações de sensibilização ambiental, quer dos projetos de investigação e desenvolvimento que serão realizados, quer mesmo do ponto de vista do compromisso financeiro associado a este objetivo de conservação dos oceanos. Estamos a falar de um valor muito significativo em qualquer parte do mundo, quando olhamos para a área da conservação dos oceanos e dos fundos associados a essa dimensão, que não está relacionada com a gestão de um aquário apenas, verificamos que estes 110 milhões de euros a mais, além dos 114 milhões de euros que serão alvo de encaixe por parte deste processo. Estes 110 milhões de euros para a conservação dos oceanos, para a investigação e desenvolvimento e para a afirmação internacional de Portugal nesta área, é, em qualquer parte do mundo, um valor bastante significativo. E a verdade é que a proposta que foi realizada é inquestionavelmente nesse domínio, ao nível dos objetivos de sensibilização ambiental, de investigação e desenvolvimento e de afirmação do conhecimento dos oceanos, a proposta que teve a melhor classificação e, portanto, não estamos apenas a falar, repito, na gestão de um aquário, estamos a falar de uma infraestrutura que é um aquário, mas que a partir desse aquário se poderá tornar, assim esperamos, num centro de conhecimento de referência mundial na área dos oceanos.
Eu respondo já à minha questão e depois peço ao Sr. Secretário de Estado. Fala-me, o termo que utilizou foi acusações. Em primeiro lugar, o que gostava de lembrar às pessoas é que essas acusações vêm sempre de dois sítios, ou do Syriza ou dos partidos portugueses pró-Syriza. Porque a verdade é que Portugal tem tido uma posição de enorme solidariedade para com a Grécia, de resto uma posição que tem sido totalmente concertada com os outros 18 países do euro. As posições que o governo português tem tido são posições de uma enorme solidariedade, como não podia deixar de ser, para com um parceiro europeu, para com um país que é nosso parceiro na Europa e ainda por cima, tendo nós perfeito conhecimento das dificuldades pelas quais atravessa o povo grego. Portanto, essas acusações terá que esclarecê-las junto das entidades que as fazem, porque elas pura e simplesmente não correspondem à verdade. E como não correspondem à verdade, a minha resposta não limita-se a ser esta. Portugal tem uma posição de enorme solidariedade, sempre teve, continua a ter, e uma posição, além disso, completamente concertada com os outros 18 países da zona euro, dentro da União Europeia. Muito obrigado também pela questão. Perguntou, na prática, o que é que levou as concessionárias a poder aceitar. Eu julgo que há um misto entre o realismo com que eles olharam para as dificuldades orçamentais portuguesas e a verdade com que nós falamos. Dissemos desde o início que era incomportável o nível de gasto que estava a ser pedido na altura às estradas de Portugal para fazer os pagamentos que se tinham comprometido. Com uma agravante, os pagamentos iam piorar a partir de 2014, porque tinha havido um conjunto de contratos assinados entre 2007 e 2010 que só produziam efeitos mais tarde, portanto só geravam encargos a partir de 2014. Portanto, a situação em 2011 era muito má e só tinha tendência a agravar-se. E, portanto, o realismo com que os agentes económicos olham para estas coisas foi bem temperado com a verdade com que nós colocamos as questões e olhamos para aspectos concretos da negociação que, do nosso ponto de vista, não podiam continuar. E quando sublinhamos o lucro dos acionistas privados, não o fazemos por acaso. Fazemos-lo porque é uma das áreas onde a responsabilidade dos governos anteriores foi menor. Veja que houve uma renegociação que foi terminada em 2010 e apresentada como sendo algo de muito positivo para o Estado português. Um ano depois, caiu a máscara dessa renegociação. E caiu a máscara com o memorando de entendimento e todas as medidas que estavam lá preconizadas, nomeadamente a redução dos encargos de PPP. Agora, ao contrário, temos todas as instituições que antes faziam parte da Troika e que agora monitorizam a execução orçamental de Portugal a elogiar o que fizemos nas PPP e a OCDE a dizer que Portugal é um dos casos de sucesso a nível mundial de renegociação de contratos em ambiente de estabilidade. Mas esta redução do lucro acionista podia ter sido conseguida em 2010. Aliás, em boa verdade, nem devia ter sido permitida pelos decisores anteriores, porque nós termos, como por exemplo, no caso de uma autoestrada em particular, um lucro real de 17% sem risco de tráfego numa autoestrada, isto está documentado no relatório de Ernst & Young, portanto não é uma avaliação do Estado português, é uma avaliação feita por uma entidade externa, de 17% sem risco de tráfego nenhum, é uma rentabilidade que não é aceitável em nenhum país do mundo, muito menos num país em dificuldade. E, portanto, com este realismo e verdade, nós conseguimos chegar a acordo. E eu julgo que temos hoje boas razões para além dos relatórios que temos a dar-nos conforto quanto à nossa estratégia, temos boas razões para confiar que seguimos o caminho certo. Tem havido, nas últimas semanas, diversos investimentos anunciados em infraestruturas por parte de fundos internacionais, que olham para Portugal como um país estável. Ou seja, apesar da renegociação que nós encetamos, investidores internacionais que podem colocar o dinheiro onde muito bem entenderem, na Europa e no mundo, escolhem Portugal para investir em estradas. Porquê? Porque confiam na recuperação económica do país e na estabilidade das relações entre o Estado e os agentes económicos privados. Julgamos, por isso, que mais do que retórica, são os factos que comprovam que a estratégia que seguimos foi a estratégia correta. Muito obrigado.
Boa tarde, Wilson Led, do Jornal de Negócios. Uma pergunta para o Ministro do Ambiente. O Governo previa encaixar 40 milhões de euros este ano com a concessão do Oceanário. Mantém-se essa meta? E, portanto, agora para o Ministro da Administração Interna, em relação à nomeação de Carlos Costa como Governador do Banco de Portugal. O relatório de avaliação a Carlos Costa foi uma transcrição da ata de audição parlamentar. Isso é suficiente para dar força política a esta decisão? E já agora, a decisão reuniu unanimidade entre os ministros no Conselho desta manhã? Relativamente ao encaixe financeiro, se me permitem, vou desagregar os números, porque eu acho que é preferível partilhar os números, até pela diversidade de números que vimos publicados nos últimos dias, tal como alertei no nosso último briefing, que seria preferível aguardarem pela conclusão do processo. Os 114 milhões de euros de encaixe financeiro desagregam-se em 24 milhões de euros da alienação das ações da Oceanário de Lisboa e 90 milhões de euros da concessão. 79 já este ano, ou melhor, 11 já este ano e 79 de 2016 até 2045. Portanto, repito, 24 milhões de euros de alienação das ações, 90 milhões de euros de contrapartida da concessão. A contrapartida da concessão envolve um pagamento inicial de 10 milhões de euros e uma remuneração, uma contrapartida anual fixa de 1,3 milhões de euros por ano, o que dá, portanto, 52 milhões de euros, e uma remuneração variável em função das receitas de bilheteira, que se estimam em 28 milhões de euros. E, portanto, estamos a falar de 24 milhões alienação, 90 milhões concessão. Relativamente a 2015, o valor de encaixe é de 24 milhões da alienação das ações e de 11 milhões do pagamento inicial e da parte correspondente ao segundo semestre da contribuição da contrapartida financeira anual. Portanto, estamos a falar de 35 milhões de euros em 2015. Mas gostava de recordar que quando se falava dos 40 milhões de euros de encaixe, estávamos a falar da concessão do Oceanário, portanto não estávamos a falar de um valor que se reportava apenas a um ano. Portanto, 40 milhões devem comparar com 114 milhões. Por isso disse que o encaixe financeiro gerado por esta operação superou largamente as expectativas que existiam, tanto na vertente de encaixe financeiro, e isso é uma boa notícia para os contribuintes portugueses, porque quando a dívida é para pagar, e este governo faz parte daqueles governos que consideram que essa dívida tem de ser paga, uma dívida da Parque Expo de 232 milhões de euros, se não fosse resolvida, teria sempre um impacto negativo nos contribuintes. Portanto, a boa notícia para os contribuintes portugueses é que não só não são onerados no processo de liquidação da Parque Expo, como houve mesmo um benefício resultante de um encaixe que é largamente superior ao que estava previsto. Em segundo lugar, há uma vantagem adicional do ponto de vista do serviço público, porque há matérias que o Oceanário hoje não fazia e que passa a realizar para benefício de todos os portugueses. Quanto à questão que me coloca sobre a designação do Governador do Banco de Portugal para um segundo mandato, em primeiro lugar, fala-me do relatório da Assembleia da República. O relatório da Assembleia da República é aquilo que a Assembleia da República faz de acordo com a lei. Se ler o relatório, e se de resto seguiu a audição que foi pública, fica claro para todos que a maioria dos deputados, a maioria na Assembleia da República, secundou a proposta que o Governo apresentou de designação do Dr. Carlos Costa para um segundo mandato. Pergunta-me depois se a decisão do Conselho de Ministros foi tomada por unanimidade. Todas as decisões do Conselho de Ministros são assumidas por todos os ministros. Não há decisões de ministros A contra ministros B. As decisões do Conselho de Ministros são sempre decisões do Governo no seu todo. Muito boa tarde, Marina de Castro, da Antena 1. Uma pergunta para o Sr. Secretário de Estado dos Transportes em relação a estas 6 concessões. A alteração dos contratos e a aceitação por parte das concessionárias pressupõe alguma contrapartida no que diz respeito, por exemplo,
ao abandono de alguns troços a construir, custos de manutenção, cobrança de portagens. Pergunto-lhe se há alguma alteração nesse sentido. Uma pergunta também para o Sr. Ministro Marcos Guedes, ainda sobre a questão da Grécia. Gostava de lhe perguntar se o Governo português tem alguma expectativa em relação aos resultados do referendo no próximo domingo, e pergunto-lhe também se o Governo considera que a forma como o referendo está a ser feito, fala-se num referendo escrito em inglês com as propostas dos credores e com uma linguagem mais técnica. Pergunto-lhe se o Governo considera que, e tendo em conta que a Europa faz depender dos resultados deste referendo a aceitação de um terceiro resgate, se não devia haver aqui uma preocupação com a forma como o povo grego está a ser ouvido. Obrigada. Eu posso responder já à questão que me coloca ainda sobre a Grécia, em particular sobre a questão do referendo. Não devo nem me vou pronunciar minimamente sobre a questão do referendo, porque o referendo naturalmente é um assunto estritamente interno que diz respeito à democracia interna da própria Grécia. Era o que faltava, que os outros países se imiscuíssem naquilo que são as regras próprias internas de funcionamento da democracia de cada um dos Estados-membros. E, portanto, não há, da parte do governo português, qualquer nota a fazer relativamente à forma como a Grécia entende, de acordo com as suas regras próprias, expressar a sua vontade. Portanto, isso é uma matéria que limitamos a aguardar, como penso que todos os outros Estados europeus, aquilo que seja o funcionamento interno das regras democráticas na Grécia. Muito obrigado também pela questão. Estas 6 concessões já estão totalmente construídas. São concessões que já existem há muitos anos, algumas delas assinadas ainda em 1999, portanto a questão da redução de troços não se coloca. Isso coloca sim nas subconcessões, que são uma matéria que havemos de tratar oportunamente em Conselho de Ministros e que depois serão assinadas pela própria Infraestruturas de Portugal. Relativamente às responsabilidades, há um aspecto que eu queria sublinhar. Até agora, os custos operacionais eram integralmente assumidos pelo Estado, quer fossem necessários, quer não. O exemplo mais evidente é o das grandes reparações. Nas grandes reparações, o que acontecia é que todos os anos o Estado transferia um certo montante para uma conta, o montante ficava imobilizado nessa conta de grandes reparações e a cada ciclo de 8 anos, nos casos 10 anos, nos outros, o dinheiro era retirado de lá para fazer uma grande reparação. Quer essa grande reparação fosse necessária, quer não. E o que acontece a partir de agora, que fica estabelecido nos contratos, é que as grandes reparações são executadas numa base se e quando necessário. E a decisão sobre a necessidade das grandes reparações é transferida para o Estado. Deixa de ser a concessionária a poder decidir se essa grande reparação acontece ou não. E porquê? Porque os dados que a Infraestruturas de Portugal tem, históricos, é que não há necessidade de fazer 3 a 4 grandes reparações num ciclo de 30 anos, que é tipicamente o prazo que estas concessões têm. É preciso fazer uma grande reparação. Portanto, nós basicamente pagávamos 2 ou 3 vezes para algo que era necessário fazer apenas uma vez. Nós detectámos esta inconsistência que não era aceitável que se mantivesse e foi o único aspecto de natureza operacional que foi alterado, mas é em benefício do Estado e não propriamente com encargos a ser transferidos para o Estado. Muito obrigado. Boa tarde. Lígia Veríssimo, de RTP. Eu tenho aqui algumas dúvidas, não sei se me podem esclarecer, para o Sr. Secretário de Estado dos Transportes. Eu não percebi exatamente quanto é que vão poupar com estas 6 negociações, em termos concretos, estas 6. Por outro lado, queria saber quais é que ficaram de fora, porque há pouco tempo, eu acho que em abril, tinha-se dito que havia 10. Porque é que essas ficam de fora, essas 4, e porquê? E quais é que faltam ainda negociar para além dessas 4, se há mais ou não? E depois, para o Sr. Ministro Marcos Guedes, eu queria perguntar ainda em relação à Grécia e ao referendo. O governo português aguarda, não é? Segundo palavras suas, mas há várias instituições que já vieram dizer que vão, enfim, interferir na campanha de alguma forma. Como é que vê isso?
Estamos a falar de um Estado soberano e de um governo que foi eleito pelos eleitores. E, por outro lado, temos indicação que, eventualmente, uma das manifestações dos indignados do BES estará a dirigir-se aqui para o Conselho de Ministros, será uma estreia, e também queria um comentário a isso, se fosse possível. Eu posso responder já às duas questões que me coloca, relativamente à questão da Grécia. Se me diz que há algumas instituições que se pronunciaram, tenho que perguntar a essas instituições porque é que elas se pronunciaram. Eu, da minha parte, da parte do governo português, é óbvio, como eu disse há pouco, que a única coisa que há a fazer é respeitar integralmente aquilo que são as regras democráticas internas da Grécia. O povo grego é que sabe as regras com que toma as suas posições. Era o que faltava que os governos dos outros países tomassem posição sobre isso. É a minha opinião. Se há instituições que têm opinião diferente, vai fazer o favor de perguntar a essas instituições e não a mim porque é que elas o fazem. Relativamente à segunda questão que me coloca, que eu não... A única coisa que eu tenho a dizer sobre isso, não sei, desconheço o assunto, reafirmo-lhe apenas aquilo que já sabe, é que a matéria que tem que ver com as questões que estão em torno do banco anterior do BES e das transferências de ativos do BES para o novo banco, são questões que são decisões tomadas e da responsabilidade, bem como o curso dos acontecimentos dos reguladores, do supervisor financeiro e dos reguladores no seu conjunto. Não são matérias que são nem da decisão do Governo, nem que esperam qualquer decisão da parte do Governo. E, portanto, não cabe ao Governo decidir aquilo que não são das suas competências próprias. Obrigado pelas questões. Estes 6 contratos, no seu global, representam uma poupança durante a vida dos mesmos de 2.070 milhões de euros. Desagregando um pouco mais, os 5 contratos do grupo Ascendi, Costa de Prata, Grande Porto, Grande Lisboa, Concessão Norte e Concessão da Beira Litoral e Alta, representam uma poupança de 1.742 milhões de euros e o contrato da concessão Interior Norte representa uma poupança de 328 milhões de euros. Relativamente aos processos seguintes, como eu dizia há pouco, este é o ato final para além da assinatura que decorrerá na próxima semana relativamente a estes 6. O Conselho de Ministros tem ainda de se pronunciar durante o mês de julho com outros 2 contratos de concessão, a saber, os contratos de concessão do Norte Litoral e do Algarve, e tem também de, através de uma resolução do Conselho de Ministros, autorizar as Estradas de Portugal a celebrar os contratos de subconcessão, os tais que foram assinados entre 2007 e 2010, ou início de 2011, e que só geravam encargos a partir de 2014. Como é uma subconcessão, é uma matéria na esfera da Infraestruturas de Portugal, mas que tem uma resolução do Conselho de Ministros. Falando dos processos todos, subconcessões, mais as 2 concessões que faltam, mais as 6 concessões de hoje, nós falamos de uma poupança global, durante a vida dos contratos, de 7.200 milhões de euros. E este é o objetivo orçamental a que nos propusemos, que já tem o acordo de todas as partes envolvidas e que agora, à medida que forem feitas essas autorizações, vai sendo assinado pelas partes que estão envolvidas. Muito obrigado. Pronto, eu queria só um pequeno esclarecimento, porque nós encontrei aqui uma notícia, precisamente do Conselho de Ministros, de 9 de Abril, precisamente com a mesma informação que me está a dar agora, a dizer que tinham sido aprovados estes contratos com estes valores. Queria um bocadinho perceber qual é a diferença, porque hoje está outra vez a ser anunciado que foram aprovados. Obrigado. Muito obrigado. Como eu disse na minha nota introdutória, mas com gosto clarifico, em Abril nós aprovámos as bases da concessão. As bases da concessão estabelecem as regras genéricas relativamente a cada uma dessas concessões, quais os lanços que são abrangidos e as matérias nas bases da concessão
que são alteradas. O que hoje estamos a aprovar através de uma resolução do Conselho de Ministros, em abril nós aprovámos decretos-lei que foram, entretanto, promulgados pelo Sr. Presidente da República e publicados em Diário da República. O que estamos a aprovar hoje são as minutas dos contratos associados a essas bases da concessão e que serão assinados pelo Estado e pelas concessionárias. Nós achámos útil voltar a relembrar os valores para, através das senhoras e dos senhores jornalistas, dizer a todos os portugueses que continuamos no processo de tornar irreversível esta poupança. Porque agora tem sido várias vezes moda falar em contratos promessa e reversão de negócios de privatizações ou de concessões que estão assinados. Ora, nós temos contratos definitivos em matérias que são irreversíveis do ponto de vista de poupança e é isso que estamos a assinalar hoje. Muito obrigado. Deixe-me só complementar com uma informação, que eu percebo a sua pergunta. Se for ver aos diplomas que foram aprovados no Conselho de Ministros e foram aqui anunciados em 9 de Abril, tomando como bom, porque eu não me lembro de cor o dia, mas terá sido no 9 de Abril, se diz que foi no 9 de Abril, está lá um artigo que diz expressamente, nesses diplomas, está lá um artigo que diz expressamente que ficam os Ministros das Finanças e o Ministro da área dos Transportes mandatados para outorgar os contratos através de minutas aprovadas pelo Conselho de Ministros. Portanto, é o próprio diploma de Abril que obrigava a que as minutas, uma vez que estivessem, portanto, como explicou o Sr. Secretário de Estado, os contratos definiam as bases das concessões, portanto, as alterações a fazer nas concessões, corrigindo tudo aquilo que estava mal feito, tinha sido mal feito pelo governo anterior. Corrigidas essas bases das concessões, é preciso alterar os contratos. E há minutas próprias para que a alteração dos contratos corresponda exatamente àquilo que está nesses diplomas legais. O próprio diploma legal, como eu lhe digo, tem lá um artigo que diz que as minutas do contrato ainda tinham que ser aprovadas pelo Conselho de Ministros. É esse o processo que se conclui agora, ou seja, ele conclui-se em bom rigor com a assinatura dos contratos, como o Sr. Secretário de Estado referiu. O passo seguinte, que em princípio será na próxima semana, para estas 6, as outras virão sucessivamente a Conselho de Ministros também para serem aprovadas as minutas e para que os contratos sejam definitivamente assinados. Mas o processo todo tem este encadeamento. Só para lhe perguntar, o senhor tinha dito que isto até ao final da vida útil do contrato significa, por exemplo, que esta poupança será por mais 10 anos, tendo em conta aquela ideia que o senhor dizia que algumas delas foram iniciadas em 99, 2001, ou seja, são 30 anos, falamos de 30 anos, é isso? Falamos durante a vida dos contratos, como eu disse, alguns deles tiveram os seus atos assinados, autorizações em 99 com assinaturas em 2000, outras em 2001, outras em 2002, mas há outras bastante mais recentes. Portanto, em termos médios, nós temos mais de 18 anos de vida destes contratos e, portanto, é durante a vida deles que esta poupança se materializa assim. Obrigado. Uma última questão para o Sr. Secretário de Estado dos Transportes. Pergunto-lhe se já tem notícias dos reguladores relativamente à autorização para a privatização da TAP e pergunto-lhe também se a companhia já entregou o plano de redução de custos. Obrigado. Não tendo sido uma matéria do Conselho de Ministros, com a autorização do Sr. Ministro da Presidência, daria o seguinte esclarecimento. Do que sei, o consórcio Gateway, que ganhou o processo de privatização, reunirá na próxima semana com as autoridades em Bruxelas para lhes apresentar o caso, nomeadamente à Direção-Geral dos Transportes, para que possa verificar da estrutura acionista do agrupamento e o cumprimento dessa mesma estrutura acionista dos normativos europeus, que obriga a que seja um acionista europeu o acionista controlador. Relativamente ao plano de ajustamento de custos, não, a TAP ainda não o entregou. Eu sei que está a trabalhar intensamente nesse mesmo plano e, portanto, aguardamos-lo nos próximos dias.